2 semanas, 2 memes, 2 reações completamente opostas. A Emily dos Linkin Park vestiu um fato de treino do Lidl, abraçou uma piada e tornou-se sensação. Os anjos, vocês sabem, né? Processaram alguém por €1 milhão. E enquanto isso, a inteligência artificial está a criar bandas que ninguém sabe que são falsas e a conquistar milhões de ouvintes. Hoje vamos voltar à questão de reagir a memes e de como isto pode fazer ou destruir uma carreira e como a inteligência artificial está a mudar as regras do jogo musical forever. E atenção, que uma destas histórias vai fazer-te rir, outra vai fazer-te questionar tudo o que sabes sobre música. Olá, eu sou a Vanessa Amaral, trabalho há mais de 10 anos em redes sociais e conteúdos digitais, analiso tendências, cultura pop e como marcas e artistas navegam no mundo digital. E as últimas semanas têm sido uma montanha-russa de reações completamente opostas que nos ensinam muito sobre o futuro da música e das marcas. Começamos com a Emily Armstrong, a nova vocalista dos Linkin Park. Foi no início deste mês, julho de 2025, um concerto em Düsseldorf. Durante a atuação da música Two Faced, Emily decidiu usar um fato de treino completo, da cabeça aos pés, do Lidl. Fato, meias, tudo. Aquele merch que nós já nos habituámos a ver do Lidl. Este ano existem mais produtos e um deles é fato de treino. E isto não foi um comportamento aleatório. A Emily abraçou um meme que já circulava e continua a circular nas redes sociais e por essa internet fora. E tudo começou quando um pai partilhou no Reddit que a sua filha de 4 anos não parava de pedir the toothpaste sock, porque ouvia toothpaste come in the middle, em vez de two-faced caught in the middle. A comunidade abraçou a piada e evoluiu para toothpaste caught in the Lidl. E aqui está um momento que nos diz muito sobre os Linkin Park e a sua boa disposição. Portanto, neste clipe, o Mike Shinoda, quando vê a Emily com todo aquele ensemble, decidiu abraçar o meme. This is what we call a joke taken way too fucking far. This is what I call a joke taken way too fucking far. Mas repara na diferença, ele está a rir-se. Pode não estar tipo mega feliz, resplandecente aos saltos, mas também não está chateado. A reação de alguém que percebe que às vezes a melhor forma de lidar com um meme é deixar acontecer. Os resultados. O Lidl tornou isto numa máquina de marketing, não é? Comentários como "In the end, only little merch matters", que é uma referência direta ao "In the end, it doesn't even matter" dos Linkin Park. O fato de treino esgotou online. A hashtag EmilyLidl tornou-se viral e a Emily conquistou uma nova legião de fãs que adoraram a sua capacidade de se rir de si própria. E assim, a Emily podia ter optado por ignorar completamente o meme. Podia ter-se ofendido, podia ter reagido como os nossos amigos anjos, mas não, ela percebe o funcionamento das redes sociais hoje em dia. E se não podes vencer o meme, junta-te a ele. E se te conseguires juntar a ele com classe, humor, boa disposição, transformas uma piada em algo memorável e até positivo. Agora pensa assim, se a Emily tivesse reagido de outra forma, se ela, tivesse processado todos e todas que fizeram piadas sobre esta misheard lyrics, imagina se tivesse alegado que o meme lhe causou acne e a obrigou a participar num triado. Parece ridículo. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, o link vai estar na descrição ou algures aqui no ecrã. Vê para perceberes como, na minha opinião, os anjos transformaram uma piada de 60 segundos num processo de €1 milhão. Mas falemos de algo ainda mais surreal. Hits de disco funk brasileiro dos anos 70 e 80, que nunca existiram. Músicas como Chupa Xoxota, 1980, Popotão Grandão, 1982, Predador de Perereca, 1985, todos a soarem como clássicos do Tim Maia ou do Marvin Gaye. O problema é que todas estas músicas não foram criadas nos anos 70 e 80, foram criadas este ano, no ano Nosso Senhor 2025, por inteligência artificial. E por um rapaz de 22 anos chamado Raul Vinícius da Blow Records. E como é que o nosso amigo Vinícius fez tudo isso? A fórmula é simples. Pegas numa música de funk brasileiro, com letras
cristãs e muito pouco simpáticas para mulheres. Quem disse isso? Quem disse isso? Mudas a batida para um soul disco dos anos 70, 80. Usas a inteligência artificial para criar as vozes, a sonoridade que soam como artistas clássicos. Resultado, hits que são simultaneamente nostálgicos e hilariantes para alguns. Tem alguma piada, mas sinto-me culpado ao mesmo tempo por querer dançar sempre com estas músicas. E funciona! No TikTok tens vídeos onde vês pessoas de, sei lá, mais de 60 anos a dançar estas músicas sem perceber que estão a ouvir letras sobre coisas que eu não vou repetir aqui, porque no fundo eu sou uma criança de 8 anos que acabou de ouvir a palavra chacota pela primeira vez. Estamos a falar de 11 milhões de visualizações só no Instagram, 60 milhões no TikTok, 12 milhões no YouTube. E o Raul, o nosso amigo Raul Vinícius, admite que ainda não conseguiu lucrar significativamente. Que está neste momento só a cobrir os custos, que são mais ou menos 1.000 euros por mês em ferramentas de inteligência artificial. E a verdade é que estas músicas custa-me admitir, mas são catchy, não saem da cabeça. Tem toda a nostalgia dos clássicos, mas com este twist, ironia moderna e o atrevimento do funk brasileiro. E levanta questões fundamentais. O que é a autenticidade na música? Se uma música te faz sentir algo, importa que tenha sido criada por inteligência artificial. O que é que tu achas? Diz-me nos comentários. E já agora, enquanto nós discutimos se isto é arte ou não, há uma banda de inteligência artificial que está a enganar o mundo inteiro. Fica aí porque a história dos Velvet Sundown vai fazer-te questionar tudo o que pensas sobre música. Se andas por aí nestas internets, provavelmente já ouviste falar dos Velvet Sundown, e se não ouviste falar, eu vou-te explicar agora quem é que eles são. Uma banda de rock nostálgico. 4 membros: Gabe Farrow, Lenny West, Mila Raines e Orion Rio Del Mar. Mais de 1.400.000 ouvintes mensais no Spotify. 2 álbuns lançados em junho e eu acho que acabou de sair agora recentemente em julho. Corrijam-me se eu estiver enganada, digam nos comentários. O som dos Velvet Sundown, a mim, pessoalmente, soa-me algo tipo Pink Floyd, The Eagles, às vezes The Doors, Tame Impala também, apesar de serem mais recentes. Mas aqui um pequeno grande detalhe sobre esta banda, sobre os elementos desta banda, é que nenhum deles existe. Este grupo é 100% gerado por inteligência artificial. E os sinais estavam lá desde o início. Nenhum membro da banda tem redes sociais. Nunca fizeram concertos. As fotografias, quem olha, por exemplo, quem tem o olho mais treinado para estas coisas, quem olha para as fotografias diz, isto foi obviamente gerado com inteligência artificial. Temos guitarristas sem dedos, ou com dedos a mais, a iluminação das fotos está assim um bocado esquisita, e a música demasiado perfeita. Eu não estou a dizer que a música é brilhante ou tão catchy como o funk brasileiro que falámos há pouco, mas tem tudo para bater certo naquilo que é uma música que muita gente vai querer ouvir e vai gostar de ouvir. Mas o que é fascinante sobre este caso é que a banda, ou quem está por trás da banda, nós ainda não sabemos quem é, levaram imenso tempo para admitir que eram uma banda de inteligência artificial. Primeiro negaram, depois um falso porta-voz apareceu e aí sim disseram a verdade e disseram algo do género que são uma provocação artística para desafiar os limites dos autores ou da autoria e da identidade. Enquanto estava a fazer este vídeo, pus-me a pensar, mas os Gorillaz também são uma banda virtual, que os membros da banda não existem, não é? São desenhos animados. O Damon Albarn e o Jamie Hewlett, que são os fundadores dos Gorillaz, são as pessoas por trás dos Gorillaz, que nós sabemos quem são, dizem-nos que criaram narrativas complexas. Estas personagens que eles criaram têm história, e o próprio Hewlett chegou a dizer que há um elemento-chave em falta, que é a alma do artista, referindo-se a estes projetos e a estes softwares de inteligência artificial que estão a gerar música. Portanto, os Velvet Sundown são diferentes. É inteligência artificial pura, treinada em música que já existe e que está a criar algo que soa familiar, mas que na realidade não é nada. Ou será que é? Estas cabecinhas por detrás desta banda de inteligência artificial fizeram qualquer coisa verdadeiramente inteligente. Hackear o algoritmo do Spotify. Eles conseguiram introduzir as músicas em playlists populares curadas por pessoas individuais, playlists famosas como a Vietnam War Music, que tem cerca de 600 mil saves, e a Good Morning, que tem cerca de 200 mil saves. E o algoritmo depois pensou, esta música está em playlists populares, deve ser boa. E começou a recomendar. Mais pessoas começaram a ouvir, mais recomendações e pronto, aqui tens uma banda de inteligência artificial no top global. E isto levanta algumas questões que podem ou não
perturbar. Se uma banda de inteligência artificial pode enganar milhões de pessoas, se pode hackear algoritmos, se pode criar músicas que funcionam, que futuro tem a música feita por humanos? E eu ponho-me a pensar nisto. Será que quem ouve Velvet Sundown se importa realmente que seja inteligência artificial? Se a música soa bem, se cria o mood certo, se serve para trabalhar ou relaxar, será que a autenticidade importa? Eu deixo-vos a pensar nisto. E agora gostava de deixar-vos com 3 lições desta loucura toda. Número 1, The Emily Approach. Abraça o mime antes que ele te abrace. Humor e autenticidade vencem sempre a defensividade. Número 2, a Blow Records Insight. Nostalgia, mais ironia, mais ferramentas certas igual a viralidade. Não precisas de orçamentos gigantes para criar impacto. Número 3, Velvet Underground Warning. A inteligência artificial já não é o futuro, é o presente e está a competir diretamente contigo com ou sem a tua permissão. São tempos estranhos, temos artistas reais a abraçar memes e a transformá-los em ouro, temos inteligência artificial a criar hits nostálgicos de décadas que nunca existiram e temos bandas completamente fictícias a conquistar milhões de fãs. A questão não é se isto é bom ou mau, é como é que tu, como marca, como criador, como pessoa, te adaptas a esta realidade. Porque ela não vai abrandar. A Emily dos Linkin Park transformou uma piada em marketing genial, a Blow Records transformou inteligência artificial em hits nostálgicos e os Velvet Sundown, que nem existem, transformaram código em milhões de streams. A pergunta é, e tu? E tu? Se esta conversa te fez pensar sobre como posicionar a tua marca neste mundo digital cada vez mais surreal, marca uma call comigo. O link está na descrição. Eu trabalho há mais de 10 anos em redes sociais e ajudo marcas pessoais e pequenos negócios a navegar estas águas. E se este vídeo te fez questionar a realidade, subscreve o canal. Todas as semanas analiso tendências, cultura pop e como o mundo digital está a mudar mais rápido do que conseguimos acompanhar. Adiós!